Bom, o tema de hoje é preguiça e tristeza. Dois lados da mesma moeda. Bom, talvez você nunca tenha associado a preguiça à tristeza. Nós estamos falando há um bom tempo sobre preguiça, não é verdade? Vocês imaginavam que tinha tanto conteúdo assim sobre preguiça? Não, né? Tem muita coisa, e hoje nós vamos falar mais alguns aspectos, mais algumas coisas que estão associadas à preguiça e que têm nos paralisado na nossa vida espiritual. E nós queremos, em nome de Jesus, sermos livres desse demônio que é a preguiça, né? Tem alguns nomes aí, não é só um não, tem alguns nomes aí que estão relacionados à preguiça. Não vou ficar citando o nome de demônio aqui, mas o que eu quero, o meu maior desejo hoje, é que nós saiamos daqui livres desses espíritos que têm nos aprisionado, que têm nos impedido de cumprir a vontade de Deus. Bom, nós vamos falar então de algumas falhas, alguns pecados que estão associados à preguiça. Vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação. A procrastinação, ela está associada à preguiça. Talvez você pense que a procrastinação é só uma falha de caráter, ou, sei lá, algo que te atrapalha de você realizar suas coisas. Algo que tem te atrapalhado aí, de você cumprir os seus objetivos. Quero te dizer, não é só isso. A procrastinação é um pecado e ela tem assolado as nossas vidas, e uma coisa que tem nos levado muito, em nome de Jesus, Senhor, segura a mão desse irmão, Pai, não mexe mais não, filho, não me tira do foco. Bom, uma coisa que tem nos levado a ficarmos procrastinando muito é o quê? Adivinha? Celular. Cara, o celular, ele tem sido uma ótima ferramenta, sim ou não? Para muitas coisas, não é verdade? Hoje a nossa vida é muito mais fácil. Você tem ali na sua mão tudo o que você precisa. Né? Você não precisa mais ficar em fila de banco muitas vezes. Você não precisa ir numa biblioteca para saber uma informação. Não, você dá um Google, você já descobre. Então, assim, você consegue consolidar mais fácil as vidas que você ganha. Não é verdade? Você conversa ali, você está num parque, você conversa com alguém, evangeliza alguém, pega o contato, já chama ela, já chama para a célula depois, marca uma visita na casa dela. Poxa, o celular, ele facilitou muito a nossa vida, a gente, né, dá graças a Deus aí por essa facilidade. Porém, o celular, muitas vezes, ele é um escape para nós fugirmos daquilo que nós precisamos fazer. Quantos aqui sentem que são pessoas muito ocupadas? Sinceramente, você fala assim, meu Deus, eu faço muita coisa, eu sou uma pessoa muito ocupada. Tem alguém assim aqui? Só? Ixi, gente, então vocês precisam se tornar essas pessoas, amém? Bom, a nossa vida é muito corrida, não é verdade? Quem aí é mulher, trabalha fora, cuida de casa, cuida de filho, cuida de marido? A vida da mulher moderna não é brincadeira, sim ou não? E nós temos muitas coisas para fazer. Os homens também têm muitas coisas para fazer. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque se a mulher trabalha fora, o homem também tem que ajudar em casa. Né? Os dois têm que trabalhar em casa, os dois têm que trabalhar fora. É muita coisa, sim ou não? Meu Deus do céu, essa semana eu estou clamando pela ajuda do Senhor, porque é muita coisa. Eu converso com a presbítera Luana e a gente dá força uma para a outra, né? Nós temos uma vida muito corrida, filho para cuidar, trabalho, rede, e a gente fala, meu Deus, que o Senhor nos dê força
precisamos fazer tantas coisas, mas olha só que terrível. Muitas vezes, nós acabamos nos enrolando nas nossas tarefas, nas coisas que a gente precisa fazer, nas nossas responsabilidades, porque a gente pega o celular e fica passando tempo no celular. Olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando coisas completamente desnecessárias. Então, a procrastinação aí é uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que vocês tomassem cuidado, né? Que nós, não, em nome de Jesus, irmãos, nada do que eu for falar aqui é só para vocês. Nada. Toda essa palavra aqui é para mim, amém? Toda essa palavra. Eu precisava só de um pedacinho de papel higiênico, por favor, se alguém puder me trazer, eu esqueci de pegar. Queridos, nós precisamos focar nas coisas que nós fomos chamados. Nós não podemos perder o nosso tempo, temos tão pouco tempo. E muitas vezes nós desperdiçamos o tempo que nós temos em coisas que não vão gerar fruto. Queridos, obrigado, Melim. Precisamos nos libertar dessa procrastinação. Parar de deixar para depois. Depois eu assisto essa aula, depois eu faço essa lição, depois eu estudo isso, depois eu faço o relatório, depois eu sei lá, tantas coisas. Depois eu lavo a louça, depois eu faço. E aí as coisas vão acumulando. Quando você vai ver, você fica ali diante de tantas coisas que você precisa fazer e dá até vontade de chorar. Deus te fez para ser livre da procrastinação, livre da preguiça. Hoje o Senhor quer te levar a um outro nível de proatividade, um nível de alegria nas coisas, e um nível de produtividade, queridos. Amém? Outra coisa que está ligado à preguiça é a falta de amor. Você já parou para pensar, você já achou que a preguiça estava ligada à falta de amor? Sim ou não? Por que a preguiça está ligada à falta de amor? Lá em João 14, 21, diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai, eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Aqui em João, está dizendo, Jesus está dizendo, que aquele que ama é quem? Quem obedece. Então, meu filho, não adianta. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é o maior mandamento da Bíblia. E se você fala que ama, mas não obedece, então você não ama. Então você não está cumprindo o maior mandamento. Será que isso é pecado? E como assim? O que tem a ver obedecer com preguiça? Tudo. Porque nós não obedecemos muitas vezes porque nos dá preguiça. Nós não fazemos devocional, por quê? Porque dá preguiça. Nós não oramos porque dá. Nós não vamos evangelizar porque dá. Nós não preparamos uma célula excelente porque nos dá. Nós não estudamos porque preguiça. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Quem ama a Deus aqui? Então você precisa abandonar a preguiça de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós amamos a Deus, nós obedecemos. Aleluia. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos os mandamentos, as coisas que Ele nos fala. Outra coisa que está ligada à preguiça é a apatia. Vou voltar no celular de novo, meu Deus do céu, bendito. Infelizmente, o uso do celular, ele
ele causa um problema na nossa cognição, que nos deixa apático. Por quê? Porque parece besteira, mas o fato de você levantar da sua cama, trocar de roupa, escovar o dente, sair de casa, ir até a biblioteca, conversar com a pessoa que está responsável lá na biblioteca, pegar o livro, isso tudo é uma atividade. E uma atividade, né, que você tem que se esforçar para isso. Agora, o celular é uma coisa que você não precisa fazer quase nenhum esforço. E as informações, elas vêm como? Prontas. É totalmente diferente uma aula online de uma aula presencial, por exemplo. Por quê? Eu sou super a favor de faculdade EAD, tá? Eu faço EAD. Por conta das, né, eu tenho muitas coisas e isso me ajuda, então eu faço o meu horário. Porém, eu tenho certeza que se a minha aula fosse presencial, o pau ia comer. Por quê? Porque eu não ia aceitar o que os professores falam. Então, todo dia de aula ia ser uma treta. Tenho certeza disso. Ia ser bênção. Eu ia estar famosa já. A menina da treta da faculdade. Agora, como é online, o que eu faço? Nada. O que eu vou fazer? Vou discutir com o computador? Nem ao vivo é aula, é gravada. Vocês percebem que isso vai nos tornando apáticos, cada vez mais apáticos? Isso vai nos acostumando a receber todo tipo de informação e não reagir a ele. Nós não fomos feitos para apenas ficar assistindo a coisas. Nós somos feitos para sermos participantes da glória de Deus. Participantes da obra de Deus. Então, o uso do celular, ele nos incentiva a ficarmos apenas recebendo, sendo receptores e não temos uma posição ativa diante daquilo que é colocado diante de nós. Por isso que muitas vezes você ouve um monte de abobrinha, pessoas falando um monte de abobrinha para você. Pessoalmente, você não tem coragem de falar, não concordo, está errado. Por isso que nós ainda não ganhamos Santo André inteiro para Jesus. Porque tem gente do nosso lado, ao nosso redor, reclamando da vida, fazendo um monte de coisa errada, e a gente muitas vezes fica apático, fica quieto, porque nós estamos acostumados mais à geração mais jovem do que à geração mais velha. A geração mais velha ainda é menos apática do que essa geração, mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar esse demônio de apatia que tem tentado assolar os jovens. Querido, quando o seu líder estiver te exortando, falando alguma coisa para você, não finja a demência. Sabe, eu percebo. Vocês acham que eu não percebo? A gente está lá exortando o jovenzinho fica assim para a gente. Não fala nada. E aí, o que você acha? Tá certa, pastora. Passa uma semana, um mês, a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Isso é o quê? Apatia espiritual. A pessoa não reage. O que você devia fazer, meu filho? Eu não sei. Você devia falar, eu não concordo, eu não estou entendendo, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar nessa situação mais. Eu estou em pecado, mas eu quero mudar. Eu não estou entendendo, explica de novo, explica de outra forma. Põe a mão na minha cabeça, expulsa, mas eu não saio dessa conversa igual. Mas o que acontece? Você está acostumado a receber essas informações prontas e não reagir. Então, queridos, precisamos nos livrar da apatia. Outra coisa que está ligado, outro pecado que está ligado à preguiça é a falta de alegria. Vocês já perceberam que, olha só,
não quero que você mexa no celular agora. Porque eu vou falar um negócio que vai dar vontade de você mexer. Se você buscar no Google, eu sei que vai ter gente que vai fazer isso, mas não faça, resista aí. Mas em casa você pode fazer. Se você buscar no Google, pessoa com preguiça, tem que ser pessoa, porque eu joguei preguiça e apareceu o bicho preguiça. Coloca pessoa com preguiça. E vê as fotos, coloque em imagens. Vê as fotos que aparecem. Pessoa com preguiça. Sabe o que vai aparecer? Pessoas tristes. Você nunca vai ver uma foto ou uma pessoa com preguiça assim, ó. Não, a pessoa com preguiça, ela fica como? Né? Deitadona, assim, com aquela cara de morto. Aquele semblante caído. A preguiça, ela está diretamente relacionada à tristeza. O que tem a ver então, pastora? Por quê? Por que... Pode abaixar mais esse retorno, viu? Tá alto ainda, porque tá dando microfonia aqui. O que tem a ver então, pastora? Por que a pessoa com preguiça, ela está triste? Eu pensei que era uma coisa dissociada. Eu estou ali com preguiça, não estou com vontade de fazer nada, mas estou feliz da vida. Não, geralmente não. Não é assim que funciona. O que tem a ver? Olha só, está tão ligado que antigamente, antes de São Tomás de Aquino, haviam outros pecados capitais, mais pecados capitais. Mas, na época do Papa Gregório, o São Tomás de Aquino, ele resumiu em 7 pecados principais. E olha que interessante, antigamente, o pecado da preguiça era um, e o da tristeza era outro. O da preguiça chamava assídia, e o da tristeza era tristícia. Mas eles analisaram e perceberam que essas duas coisas, elas estão tão ligadas que eles colocaram a tristeza, a tristícia e a assídia juntas. Então, quando a gente fala de preguiça, nós estamos falando também dessa tristeza, dessa apatia, dessa falta de vontade, dessa falta de alegria em fazer as coisas. Claro que quando nós estamos felizes, o que nós temos vontade de fazer? O que você tem vontade de fazer? Agora, nada. Você está com preguiça? Quem tá feliz aí? Oh, aleluia! O que você está com vontade de fazer, então? Um churrasco? Quem está alegre, cara, quer dançar? É ou não é? Quem tá alegre quer fazer festa, quer fazer uma decoração bem linda, quer conversar com todo mundo, é ou não é? Quem está feliz, está em ânimo, quer começar um projeto novo, quer sair para evangelizar, é ou não é? É dessa maneira, dessa forma. Então, olha só, como a preguiça está diretamente ligada à tristeza. E olha só que interessante. Por que será, então, que nós, que temos o Espírito Santo, quem aqui é cheio do Espírito Santo? Oh, glória! Quem aqui hoje foi batizado no Espírito Santo, aqui nesse lugar? Meu Deus do céu, eu desci aqui, estava um ambiente tão maravilhoso. Eu comecei a chorar na hora. Maravilhoso. Se nós temos o Espírito Santo, que com certeza o Espírito Santo, ele é alegre. Se nós temos o
Espírito Santo, por que então que nós ficamos tristes, meu Deus do céu? Pastora, me explica. Por que eu vivo triste? Por que eu não tenho ânimo para nada? Chega na hora do louvor, eu até pulo, mas chega segunda-feira, pastora, dá uma preguiça, dá uma tristeza, uma falta de vontade. O que está acontecendo, pastora, na minha semana? Que eu não tenho mais vontade de começar nada novo, eu não tenho mais vontade de evangelizar, eu desanimei com a minha célula. O que está acontecendo comigo? No meu trabalho eu quero fazer o mínimo, não apresento novos projetos. O que está acontecendo? Por que tem essa tristeza, essa angústia? Não preciso que você levante a mão, mas quantos de vocês sentem durante a semana, ou até mesmo durante o culto, até antes de sair de casa, uma falta de vontade de vir ao culto? Uma tristeza, uma falta de vontade. O que acontece, queridos? Acontece que vocês precisam estar preparados pelo que eu vou falar agora. Por quê? Porque você precisa ser humilde. Eu preciso ser humilde. Eu preciso mesmo dessa palavra. Acontece, queridos, que tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, que é o pecado. E aí a gente peca, só eu peco, né? Vocês não, vocês são tudo certinho, né? A gente peca, e aí o que acontece? Quando a gente peca, quando a gente deixa de fazer alguma coisa que era para ter feito, porque isso é pecado, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente peca, queridos, nós que temos o Espírito Santo, ficamos tristes. O que acontece, queridos? O que era para nós fazermos com essa tristeza? Será que essa tristeza é ruim? Ou ela é boa? Hein, queridos? Será que essa tristeza ela é ruim ou ela é boa? Quem aqui quer se livrar de toda a tristeza? Não tem mais. Nós vamos conversar, então. Vamos conversar aqui. Vamos conversar sobre essa tristeza, sobre essa preguiça que tem nos assolado. Vamos entender o que está acontecendo com a gente. Quem aqui já sentiu tristeza? Quem aqui já teve depressão? Eu vou falar um negócio para você. Você que está aqui hoje, você está com depressão, hoje é o dia da sua cura. Só que você precisa buscar. Eu vou te dar todas as chaves aqui para você ser curado da depressão. Se você quiser, você vai sair daqui curado. Amém? Nós vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa tristeza, nós precisamos questionar da onde está vindo essa tristeza. Toda tristeza é pecado? Lógico que não, né, meu filho? Lógico que não. Sei lá, se seu pai morrer e você ficar triste, você está em pecado? Lógico que não. Lógico que não. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos deixam tristes. Porém, essas circunstâncias, elas não podem nos aprisionar. Outra fonte de tristeza muito comum é de ordem biológica. Acontece que muitas pessoas têm uma ausência de hormônios no corpo, ou um excesso de hormônios no corpo, ou algum outro problema fisiológico que está causando um desânimo físico em você. E você está achando que está endemoniado, está achando que está em pecado, está achando que tem alguma coisa errada na sua vida. Você não entende por que de tanta tristeza, de tanto desânimo. O que você precisa fazer, pelo amor de Deus? Ir no médico.
Se você não tem força nem para ir no médico, pede para alguém te arrastar. Pelo menos falar, você consegue, não consegue? Se você está aqui hoje, você conseguiu estar aqui. Então você consegue. Se você está sentindo, primeira coisa, você está sentindo todo o tempo desânimo, esse cansaço extremo, você precisa ir ao médico. Fez todos os exames, está tudo certinho, querido, desculpe. Talvez você fique ofendido com o que eu vou te falar, mas pode ser pecado. Pastora, como você vem me acusar? Eu, uma pessoa tão santa, vai falar que eu estou em pecado? Vou porque eu também peco. Ué, se eu também peco, você também peca, meu filho. Falta o quê? Humildade da nossa parte, de nós percebermos que nós estamos distantes de Deus. Nós percebemos que nós caímos. Precisa se questionar, querido. Você precisa analisar o seu coração. Não é, estou triste. Aí vem para a igreja com aquela cara emburrada. Faz questão que todo mundo perceba que você está triste. Aí fica mais triste ainda, sai mais triste ainda, porque ninguém reparou que você estava triste. Não é assim, querido, que funciona. Não é assim que faz, não. Você precisa se analisar. Eu não tenho poder, o seu líder não tem o poder de entrar no seu coração para saber o que você está sentindo. Você precisa analisar o seu próprio coração. Diz lá em Salmos 26, 2. Olha que salmo importante. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e a minha mente. Você precisa investigar. Aonde foi que você caiu? Você sentiu inveja de alguém? Você sentiu ciúmes? É pecado, você mentiu. O que você fez? O que você pensou? O que está acontecendo? Você parou de falar com Deus? Você parou de orar? Você parou de ler a Bíblia? O que está acontecendo com você? Você precisa dessa autoanálise, senão não tem como começar essa conversa. Se eu estiver conversando aqui com gente perfeita, essa palavra não é para você. Se eu estiver falando com gente de verdade aqui, aí tem jogo. Precisa reconhecer. Não, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu sou o perfeito. Que bênção. E eu vou falar para vocês, a maioria dos casos dessa tristeza não tem a ver com perda, não tem a ver com fisiologia, tem a ver com pecado. Porque todo dia nós pecamos, mas nem todo dia nós confessamos, nem todo dia nós nos consertamos diante de Deus, nem todo dia nós colocamos o nosso joelho diante de Deus para nos arrepender. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre a tristeza é que nós precisamos confessar. Eu não sei se você está preparado para essa conversa. Porque só gente humilde confessa pecado. Ah, pastora, jamais eu vou falar o que eu estou pensando para o meu líder. Jamais. Pois é, então você jamais vai ser curado dessa tristeza que tem te assolado. Ah, mas eu vou perder minha pose, né? De santo, vou perder minha pose. Você está mais preocupado com a sua pose do que com a eternidade, meu filho. Eu avisei. Amém, glória a Deus. Eu avisei. Ah, mas ninguém vai mais confiar em mim. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém confia em você já. Com essa cara carrancuda aí, com esse espírito de depressão aí, ninguém confia em você já. Está querendo perder uma coisa que você nem tem ainda.
Sabe quando as pessoas vão confiar em você? Quando você falar a verdade, quando você olhar nos olhos, quando você confessar o seu pecado, quando você decidir ser uma pessoa sincera diante do seu líder, diante de Deus. Olha, eu sou super calma, geralmente. Sou, de verdade, quem convive comigo vê. Eu falo baixo. Eu sou tranquila, cara. Mas não vem mentir, cara. Mano, a mentira é uma desgraça, velho. A mentira é uma desgraça. Tá tudo bem, fulano? Deus revela, mano, pra gente, pros líderes. Aí a gente chega, tá tudo bem, fulano? Aí a pessoa, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. E aí a gente fica assim, tá nada, né? Tá nada. A gente sabe que não tá nada certo. Pastora, mas se eu confessar meu pecado, vai acabar meu casamento. Filho, já acabou. Você não percebeu ainda? Você tem a possibilidade de salvar seu casamento se você começar a ser uma pessoa sincera, se você confessar o seu pecado, se você decidir mudar. Por que você não confessa? Porque você não quer mudança. Você quer continuar com aquele pecadinho de estimação. Estou falando você, mas eu também, tá? Estou falando, não acusando, não. Eu falo você, é uma forma de falar, mas é eu também, meu filho. Salmo 32, 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minha força! Olha aqui. A minha força evaporou como água no calor do verão. Pastor, eu não tenho força para nada. Pastor, eu não consigo levantar da cama. Pastor, eu estou muito depressivo. Será que tem alguma coisa a ver? Ou será que tudo é fisiológico? Tudo é científico? Tudo é hormônio? Tem hormônio e tem demônio. Tem as duas coisas. Se for hormônio, meu filho, você vai tomar lá o seu Purã e vai dar tudo certo. Como é o nome do outro? Eutirox. Não vai comprar, hein, meu filho? A pessoa sai daqui, a pastora mandou tomar Purã. Não, vai no médico. Mas se você tiver com essa questão, você vai melhorar. E Deus também pode te curar, viu, meu filho? Deus é o Deus que cura. Deus derramou o sangue dele para que as nossas enfermidades fossem curadas. Você pode sair daqui curado dessa enfermidade fisiológica também. Mas eu tenho certeza que muitos de nós estamos enfermos, porque nós estamos calando o nosso pecado e as nossas forças têm ido embora. Quem aqui quer ser restaurado? Quem quer ter as suas forças renovadas? Aleluia! Vamos falar um pouco de confessar tristezas das circunstâncias. Querido, confesse sua tristeza para o seu líder, mesmo que ela seja circunstancial. Ah, pastor, aconteceu uma coisa na minha vida, eu estou muito triste. Fala isso, confesse isso, coloque isso diante de Deus. Eu tenho certeza, que se você pegar essa questão que você está no seu coração, essa tristeza, de essa coisa que aconteceu na sua vida, e você todos os dias chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou triste, e você chorar diante de Deus, colocar essa tristeza diante de Deus, você vai se levantar renovado, você vai se levantar com uma alegria, com uma paz que excede todo o entendimento. Mas se você continuar guardando aí com você, contendo essa tristeza, contendo as lágrimas, ai não, eu preciso ser forte, O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu querido. Você precisa ser fraco, porque aí Deus vai te fortalecer. Mas se você continuar nessa pose de fortão,
você vai cair. E quando nós estamos duros, a queda dói mais. Confesse as suas falhas diariamente. Seja sincero. Pare de mandar esse devocionalzinho furado que você manda para o seu líder. Que essas confissões mentirosas que você manda para o seu líder. Dizendo que você murmurou. Toda vez você murmurou. Você não tem nenhum sentimento perverso no seu coração. Só eu que tenho. Estou me sentindo mal. Eu me sinto mal vendo os devocionais de algumas pessoas. Eu falo, caraca, eu acho que eu sou muito pecadora. Essas pessoas são muito mais santas. Confesse. Abra mão desse orgulho. Pastora, mas aí todo mundo vai ficar sabendo. Não vai ficar sabendo, meu filho. Nós temos uma coisa que se chama ética cristã. Um pastor, um líder, ele não pode ficar falando do pecado dos outros. Tem coisa que eu poderia pedir ajuda para os meus pais, mas se eu sei o que fazer, eu não peço. Porque eu não acho que o pecado das pessoas precisa ficar todo mundo sabendo. Não é certo. Nós só expomos quando há uma reincidência e a pessoa não quer se consertar, realmente. E aí você também precisa ser humilde para aceitar essa correção. Se colocar em disciplina. Precisa confessar. Chega de mentira, querido. Você vai acabar morrendo com essa depressão. Eu quero ver você vivo, alegre, cheio de vida. Para isso você precisa se confessar todos os dias. Terceiro lugar, precisamos nos arrepender. Primeiro arrepender, depois confessar? Não. Confessa. Confessa, porque o processo de arrependimento, ele é um pouco mais demorado. Primeiro você confessa, depois você vai diante de Deus. Olha que fala, que coisa linda, que fala aqui em 2 Coríntios 7, 9. 9 e 10, né? Olha só, presta bem atenção nesse texto. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causam mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Eu estou triste, pastora. Eu estou triste. Porque eu falhei. Eu não consegui fazer isso. Eu escorreguei aqui, eu escorreguei ali. Falhei, pastora, falhei. Fiz besteira. Estou triste. O que você precisa fazer? Ficar mais triste ainda. Sabe por que você não sai dessa tristeza? Porque você finge que nada está acontecendo. Você deixa aquela tristeza ali guardada. Não. Você precisa colocar essa tristeza para fora diante de Deus. Se você é cristão e pecou, somente depois de um verdadeiro arrependimento você experimentar a alegria que vai te arrancar desse lugar de tristeza e depressão. A tristeza que é da vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento. Mas a tristeza do mundo, ela causa morte. Qual que é a tristeza do mundo? A tristeza do mundo é a autocomiseração, por exemplo, que não tem nada a ver com arrependimento. Você errou, você fez besteira, tal. A autocomiseração
autocomiseração é aquela coisa, ai, como eu sou, coitado de mim, ai, não acredito que eu fiz isso, coitado, eu só faço coisa errada também, viu? Tá louco, viu? Coitado de mim. O vitimismo. Ah, mas eu também, eu caí em fornicação, mas também aquela menina era muito bonita. Ah, a vítima, né? A vítima. Ah, também essas pombagira, pastora, não dá para aguentar essas pombagira. É a vítima da pombagira. A culpa não é sua que você pecou, a culpa é da menina que é pombagira. Você não tem pombagira, só a menina. Eita. Vítima, é a vítima. Ah, eu usei droga, pastora. Me afundei lá. Usei mesmo. Perdi a linha mesmo, pastora. Mas também, tô sem dinheiro. Recebi uma ordem de despejo. Minha mulher brigou comigo. Fala umas desculpas aí, me ajuda aí, gente. A vítima. Pastor, eu tive que encher a cara. Meu pai morreu, não aguentei. É a vítima. Meu filho, assume seu erro. Para de pôr a culpa no seu pai que morreu, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, que coisa feia. Pôr a culpa no pai morto. Pôr a culpa na... Gente, fez coisa errada, meu filho, tem que se arrepender. Justiça própria é a tristeza do mundo. Justiça própria. Triste, mas... é porque eu estava certo. É o dono da razão. Aí fica aquela tristeza, porque deviam ter feito isso, porque deviam ter feito aquilo. A prepotência é uma tristeza do mundo. Por quê? A tristeza em achar que você merecia mais do que você tem. Ah, eu estou triste, pastora, porque fui rejeitado. Por que será que você está sendo rejeitado? Será que você tem sido uma boa pessoa? Ou será que você não tem sido chato? Será que você não tem sido um amigo falso? Aí ninguém quer ficar perto de você, aí você fala, ai, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta mesmo, você precisa mudar. Precisa ser uma pessoa mais legal, Para de se colocar na posição de vítima, acorda para a vida, toma uma atitude. Ah, ninguém lembra de mim, mas você lembra das pessoas? Quem é lembrado? Quem é lembrado? Pastor Denis é a pessoa mais desencanada que eu conheço, de coisa assim, sabe, de atenção. Ele não liga, se der atenção para ele, bem, se não der um amém, ele não liga. Mas nunca vi uma pessoa que ganha tanto presente como o pastor Denis. Todo dia ele ganha um presente. Por que as pessoas gostam tanto do Denis? Sem ele ficar fazendo tanto charminho. Porque ele não faz charminho nenhum, na verdade. Por que as pessoas gostam dele? Porque as pessoas sempre podem contar com ele. Quem convive com ele sabe. O Denis recebe ligação dia e noite. Todo tempo que eu estou com ele está com alguém no celular pedindo alguma coisa para ele. E ele fala não para a pessoa. Não, mano, não vai dar. Não, mano, não vai dar. Mas ele dá um jeito. E as pessoas lembram dele. Agora, você não faz nada para ninguém nunca, não lembra de ninguém nunca, e quer que os outros lembrem de você? Filho, você precisa ser mais presente na vida das pessoas, você precisa fazer mais amizade. Aí as pessoas vão lembrar de você. Mas eu sou muito bom, né? Eu não preciso fazer nada para ninguém. Só a minha presença aqui, já é suficiente para todos me amarem. Como eu sou maravilhoso. Pode ser até que você seja bonito, uma pessoa de presença aí, mas vou falar para você, não é o suficiente, tá?
não é o suficiente. Você precisa abandonar a preguiça e começar a agir. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui essa pessoa chata. Acreditem se quiser, irmãos, eu já fui chata, uma pessoa tão legal como eu. Vocês acreditam que eu já fui chata? É brincadeira, gente. Mas eu já fui, isso é verdade, que eu era muito mais chata ainda. Muito mais chata, inconveniente. Eu achava que todos me deviam respeito, todos me deviam, que deviam lembrar de mim, deviam ser legal comigo. Por que deviam ser legal comigo se eu não era legal com elas? Eu nem olhava na cara de ninguém, mano. Quando eu tinha ali meus 16 anos, eu sempre vim para a igreja, né? Mas quem me conheceu nessa época sabe, eu não fazia questão de ninguém. Entrava, eu não olhava nem para os lados. Como que eu queria receber amor desse jeito? Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém te deve nada. Você deve aos outros, mas ninguém te deve nada. Você precisa abandonar essa tristeza vitimista e analisar o seu próprio coração e perceber as mazelas que tem. Precisamos, queridos, precisamos. Porque esses sentimentos de autocomiseração, remorso, né, tristeza do mundo, remorso. Fornicou, ficou grávido, aí vai chorar, né? Porque aí bate o desespero, né? Isso é remorso, meu filho. Mas aí você fornica, aí confessa, ou alguém descobre. Aí no outro dia fornica de novo, aí fornica de novo. Meu filho, se Jesus voltar agora, você vai para o inferno. Não é por nada, não. Você pode até disfarçar aí esse pecado aí, pode até achar que não vai dar nada. Aqui pode ser que não dê. Mas na eternidade, meu filho, ficarão de fora. E eu falo isso com o maior amor. Porque eu sei como é difícil viver em santidade antes de se casar. Eu não estou aqui menosprezando sua luta. Mas eu estou dizendo, meu filho, se arrependa. Se arrependa! Arrependei-vos! Esses sentimentos, eles nos levam a tomar a pior atitude que se pode tomar. Qual é a pior atitude que alguém triste pode tomar? Nenhuma. A pior atitude que você pode tomar é nenhuma atitude. Não fazer nada é a pior coisa que você pode fazer. Pior do que uma má decisão é uma não decisão. Precisa tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Essa tristeza boa, ela pode te curar. Existe uma tristeza boa, que é a tristeza do arrependimento. Tem gente que fala que arrependimento não é chorar. Eu já ouvi muitas pessoas falando que arrependimento não é chorar. E é verdade que o arrependimento não são essas lágrimas de crocodilo, de remorso, certo? O arrependimento é uma profunda tristeza. É um pesar, é um quebrantamento. E precisa, sim, dessa tristeza. Porque se você não estiver sentindo tristeza, nem o Espírito Santo está aí habitando em você. Porque o Espírito Santo, ele se entristece. Precisa sim dessa tristeza. Essa tristeza, ela faz parte do arrependimento. Você precisa se humilhar, se prostrar diante de Deus, colocar o seu corpo mesmo ali, prostrado, falando para o mundo físico: olha, mundo físico, eu errei. Eu fiz coisa errada, mas eu estou aqui diante de Deus. E está com o coração quebrantado, se humilhando e decidindo nunca mais voltar a fazer a mesma coisa. Isso é o verdadeiro arrependimento. Essa é a tristeza que nós precisamos ter todos os dias. Se proponha no seu coração: chegou o momento da tristeza do meu dia.
Sabe, queridas, eu sei que muitas vezes a gente que é menina, a gente passa bastante maquiagem no rosto para vir para a igreja, e a gente quer estar bonita. E eu acho ótimo que a gente se arrume, ainda mais eu, né, gente? Vocês me conhecem, sabem como que eu gosto dessas coisas. Porém, muitas vezes a gente fica contendo ali, não vou chorar para não borrar minha maquiagem, sendo que era a hora, aqui, na hora do louvor mesmo. É a hora de você colocar a cara no chão e chorar. E é o momento de tristeza que você precisa ter diante de Deus, para no momento que você se levantar livre da depressão, livre de todos os pecados, livre para adorar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. A luz não se mistura com as trevas, o pecado não se mistura com a santidade de Deus. Como você vai adorar o Senhor com alegria se você não teve o seu momento de tristeza diante de Deus, confessando as suas culpas diante de Deus? Experimenta fazer isso que eu estou falando. Na sua casa, aqui na igreja, em toda a oportunidade que você tiver, de se colocar de joelho e colocar suas tristezas diante de Deus. E a hora que você se levantar para dançar aqui a música agitada, você vai adorar como nunca antes. Você vai pular como nunca antes. Porque você vai estar cheio de alegria do Espírito Santo. A preguiça, ela vem num disfarce de depressão muitas vezes. E aí você fala, eu estou doente. Existe depressão que é doença? Sim. Mas existe culpas disfarçadas de depressão. Existe pecado disfarçado de depressão. E por via das dúvidas, você tem o dever moral de tentar resolver primeiro isso. Coloque-se diante do Senhor, querido. A tristeza, ela produz. A tristeza, ela não é passiva, ela é produtiva. A tristeza, ela não é neutra. A preguiça, ela não é neutra. A tristeza, ela causa um resultado. E a tristeza do arrependimento causa um ótimo resultado. A tristeza do arrependimento, ela causa alegria. A tristeza do arrependimento, ela causa salvação. E vida eterna. O arrependimento e o perdão são duas tristezas muito boas. Por que no momento ali de cura, quem já passou por um momento de cura aqui, cura emocional aqui na igreja? Alguma vez você passou por uma cura, você lembrou das suas feridas do passado? Levante bem a mão. O que você fez nesse momento? Você não deu risada nessa hora? Por quê? Porque chegou a hora da boa tristeza. O momento de choro, o momento de dor, mas é um momento de dor que cura. Aleluia. Querido, por mais terrível que você tenha sido, por mais feio esse negócio que você fez aí, por mais horrível que seja o sentimento que esteve aí no seu coração, maligno, esse sentimento maligno que esteja, por pior que ele seja, Deus é poderoso para apagar esse pecado. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. O sangue de Jesus, ele pode te lavar, meu filho. Pastora, você não está entendendo. Eu abortei. Eu cometi um aborto. O sangue de Jesus pode te lavar desse pecado.
Pastora, você não está entendendo. Eu roubei. Eu adulterei. Pastora, eu sou muito zoado. Não tem nenhum pecado que seja mais forte do que o sangue de Jesus. E esse sangue, ele está disponível a qualquer momento que você quiser. Ele está disponível. Talvez você esteja numa situação de uma tristeza tão profunda que você não está conseguindo reagir. Pastor, eu preciso arrumar um emprego, mas eu não consigo levantar da minha cama. Eu sei que talvez você não consegue levantar da sua cama para ir entregar currículo, mas eu tenho certeza que você tem força para colocar sua cara no pó e clamar: Senhor, por favor, me perdoa, transforma a minha vida, tira meu coração dessa situação. Quanto de energia que você precisa para deitar sua cara no pó? Eu não tenho força. Não, você não tem força. E nem vai ter, enquanto você não se humilhar diante de Deus. É cara no pó. É cara no pó. Tá com problema sério? Cara no pó. Tá com depressão? Cara no pó. Pastora, mas eu já estou com depressão, você já está querendo acabar com a minha vida mesmo. Eu já estou toda lascada aqui, todo lascado. Ainda por cima você quer que eu ponha minha cara no pó? Sim! 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 Porque eu quero ver você com a cara no pó e levantando! Porque a hora que você levantar, meu filho, ninguém mais vai te parar! Eu tenho certeza disso que eu estou te falando! Eu já tive depressão. Mais de uma vez. Você, pastora? Não acredito. Pois é, meu filho, minha filha. Pois é. Fui no médico, fiz o exame da tireoide, tudo certo. Não era fisiológico. Eu falei, meu Deus do céu. Eu preciso melhorar, eu preciso reagir, eu não posso ficar nessa situação, não. Não dá. Pastora, mas você teve depressão quando você estava no mundo? Não, quando eu já era pastora. Acho que as 2 vezes que eu mais fiquei mal de depressão, as 2 vezes eu era pastora já. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei como é horrível a depressão. Como ela te mata por dentro. Como você sente vontade de morrer. De não existir mais. Eu sei. Se você está aqui com depressão e está se sentindo acusado, eu sei o que você está sentindo. Mas eu sei que se você colocar sua cara no pó e você se arrepender, você vai se levantar restaurado. Ah, pastora, eu fiz isso uma vez e não adiantou. Querido, você não está entendendo nada o que é o cristianismo. Você está achando que o cristianismo é 2 dias de encontro com Deus? Você está achando que o cristianismo é uma vez cara no pó? Não, filho. Cristianismo é todos os dias cara no pó. Todos os dias se humilhando, falando, eu sou zoado. Eu sou zoado, Deus. Eu fiz isso. Coloca nome no seu pecado. Queridos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu me levantei. Por muitas vezes eu pensei que eu não ia conseguir. Porque eu pedi ajuda, ninguém sabia o que me dizer. Eu cheguei a pedir ajuda até para os castelanos. Tenho acesso a eles por conta dos meus pais. Mas nada dava jeito em mim. Nada dava jeito. Porque homem nenhum tem poder de perdoar pecado. Mas o sangue de Jesus é poderoso. E na hora, amém, glória a Deus.
na hora que eu tomei uma decisão na minha vida, queridos, de não mais negligenciar a presença de Deus, de não mais deixar de colocar minha cara no pó, de me humilhar, de confessar os meus pecados, de ser fiel na minha vida com Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma, queridos. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu falo isso com tanta alegria eu tenho de estar aqui hoje. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Era para eu estar numa cama, lá, travada, lá, morrendo por dentro. Porque era essa a minha vontade, queridos. Vocês olham para a gente aqui e acham que a gente é perfeito, né? Que a gente não tem essas paradas. Eu não sou diferente de você, querido. Eu sou filha de Deus, assim como você. E eu tenho acesso à sala do trono, assim como você também tem. A cura da sua alma não está no alto, a cura da sua alma está nos pés do Cordeiro. Hoje é dia de Santa Ceia, vocês sabiam? Hoje é dia de Santa Ceia. E olha que interessante demais isso daqui. Eu já estou finalizando a palavra, estou indo para o final. Tem algumas coisinhas ainda, mas olha que interessante. Esse texto ele não estava na pregação, mas como é dia de ceia, eu busquei esse texto para falar da ceia. Mas eu resolvi colocar ele na pregação, porque olha isso. 1 Coríntios 11, 23 até 30. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se, olha só, antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comerem do pão ou beberem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Vocês pegaram isso aqui? Vou ler esse último aqui de novo, que às vezes você deu uma pescada aí, não sei. Presta atenção nisso aqui. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Mais uma prova de que não confessar, não se examinar, não confessar, não ler a palavra, não tomar o sangue de Jesus. Gente, o cálice de vinho que a gente toma não é para ficar bebendo vinho só. Oxe, já pensou que religião é essa maluca? Ficar bebendo? Não, tá amarrado, né? Não, o sangue de Jesus é o sangue que está sobre a sua vida, que te purifica de todo pecado. Mas se você não se examina, não olha para dentro de si, não reconhece os seus pecados, não se arrepende, você está tomando um copo de vinho e está se condenando, viu? Se você não lê a palavra, você está se condenando. Querido, eu fui curada da depressão lendo a Bíblia. Acreditem se quiser. Vocês podem me julgar, vocês podem estar falando aí que eu estou com preconceito com a depressão, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque quem viveu fui eu, quem passou fui eu. Então vocês não têm que falar nada para mim, porque eu sei o que eu passei. A palavra de Deus, ela me libertou, queridos. A palavra de Deus, ela me curou.
Toda vez que eu olhava para o céu e contemplava a grandeza de Deus, ali lendo a palavra e olhando para o céu, e me colocando diante de Deus, falando com Ele, isso foi me curando dia após dia, dia após dia, dia após dia. E eu fui sentindo a alegria, o ânimo, o renovo na minha vida novamente. É isso. É isso. Outro dia a Vitória postou a foto da minha vida, da minha restauração. A Vitória tá aí, do Pisca? Não tá? Tá. Aquela foto que eu comentei, sua, dos stories, exatamente foi aquilo que me curou. Estou parecendo meu pai. O céu e aquele devocional maravilhoso do Spurgeon. Foi isso que me curou. E eu sei que se me curou, pode te curar também. E pode te tirar dessa apatia, dessa falta de amor, dessa procrastinação. Aleluia. E em último lugar, nós precisamos colher os frutos desse arrependimento, que é a alegria. Não é só chorar na presença de Deus, não. É se alegrar também. Precisamos de mais músicas de júbilo. Precisamos dançar. Sabe, tem gente que acha que a presença de Deus só está em música lenta. Não. A música de Deus também está no passinho do abençoado. Sim! Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E toda vez que nós nos alegramos na presença de Deus, que nós dançamos, o Espírito Santo de Deus, Ele está dançando junto. Toda festa de casamento, todo aniversário, todo o churrasco que a gente está lá dançando na presença de Deus, está se alegrando, está dançando ali o nosso piseiro, o nosso funk, nosso o quê? Gospel, nós estamos dançando com o Espírito Santo. E essa é a alegria da salvação, é a alegria do arrependimento. Essa tristeza, ela produz alegria. Sabe, querido, tem gente que acha bonito ser triste. Quero que você saia daqui transformado com essa palavra. Teve uma época, na minha época, tinha os emocore. Quem é da época do emocore? Eita, denunciou as idades. A gente usava uma franja assim, ó. Zóio preto, lápis preto, all-star quadriculado. Era bonito ser triste. Deixa eu te falar um negócio, essa moda já passou, aleluia! Põe um sorriso nesse rosto em nome de Jesus! Solta o piseiro em nome de Jesus! Pode ser um rock and roll também! Mas precisa sair desse marasmo. Querido, na sua casa, precisa colocar, pode ser qualquer estilo, tá? Tô falando bem ou mal de estilo, às vezes você não suporta ouvir esse piseiro. Eu não suportava, mas a alegria era tão grande ali, dançando com os irmãos, que eu comecei a gostar também. Eu sei que a música é ruim, mas é boa. É ruim, mas é bom, entendeu? É uma loucura, não me peçam para explicar. É bom, mas é ruim, mas é bom. É bom porque a gente se alegra demais na presença de Deus. A gente dá risada com as danças dos irmãos, que é muito boa.
Quanto pior o irmão dança, melhor é. É ou não é? A gente descobriu talentos aqui nesse lugar, até o presbítero Cleiton rodando no moinho. A nossa vida é muito boa, a nossa vida é muito alegre, porque nós colocamos as nossas tristezas diante de Deus, e na hora que a gente levanta, é pura alegria, é puro júbilo. E aí, meu filho, sabe o que você vai fazer com essa alegria? Fazer alguma coisa. Ai, pastora, eu levantei aqui desse devocional renovado, estou cheia de alegria, vou colocar aqui eu ouço um grito de viva de júbilo, eu ouço um grito de júbilo, e eu estou animado demais. Mano, pega esse ânimo, aproveita esse ânimo e vai! 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 Vai para onde, meu filho? Vai evangelizar. Vai arrumar um emprego, vai fazer um curso, vai arrumar um jeito na sua vida, vai dar um jeito na sua vida, meu filho. Vai aconselhar discípulo, mano, não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer alguma coisa com esse ânimo. Porque você não consegue ficar parado, porque é proibido ficar parado. Eu estou na casa do meu pai, aqui é liberdade. Não dá para ficar parado, porque a alegria do Senhor, ela nos movimenta. É ou não é? Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então, meu filho, o negócio é agir. Pega essa alegria, pega esse renovo. Você que está aqui, que fez encontro, está aqui renovado, pega esse ânimo e vai conversar com as pessoas. Vai falar o que Jesus fez na sua vida. Vai ter gente que vai te xingar, vai ter gente que não vai entender nada. Não importa, o importante é você fazer a sua parte. Porque a semente da palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aquela sementinha que foi colocada ali, uma hora ela vai nascer. Eu plantei 800 coisas lá na minha casa. E agora eu sou agricultora. Não mexe comigo. Agora eu planto coisas. Vai plantar batata, eu vou falar, vou. E aí, sabe o que eu percebi, querido? Que a semente, ela brota. É muito louco, cara. Você coloca ali uma sementinha, numa terra, num copo descartável, com terra. Sabe o que acontece? Ela brota. A palavra de Deus é a mesma coisa. Pode demorar. Às vezes demora para brotar. Demora. Tem umas lá, coisas de semente que eu pus, que eu falei, ixi, não vai dar em nada isso aqui não. E brotou. Depois de 3 semanas, brotou. Mó tempão depois. Mano, é muito louco isso, cara. A palavra de Deus, uma hora ela vai brotar, então não se preocupe com rejeição. Haja. Então, queridos, eu queria pedir que você se colocasse de pé. Queridos,